Durante a distante era do PlayStation 2, ocorriam muitas coisas particulares daquele tempo. Por exemplo, assim como hoje, é muito comum serem lançados alguns filmes de animações por ano. Filmes da Pixar, DreamWorks, Disney, Fox Animations e por aí vai. Mas o que ocorria muito naquele tempo é que sempre que um filme desses era lançado, um jogo deste filme saía praticamente ao mesmo tempo. E assim, esses jogos dificilmente eram boas produções. Eram games simples, desenvolvidos com o único intuito de surfar no hype que as produções de cinema criavam. Mas por se tratar de um tempo em que games eram produzidos de uma forma mais diversificada, as empresas conseguiam lançar jogos com mecânicas e dinâmicas bem diferentes entre si. Mesmo que o conceito geral desses games era basicamente sempre o mesmo. O intuito desses jogos nunca era revolucionar ou contar algo muito além do que é apresentado no filme em si. Normalmente, a dinâmica principal era apenas seguir o enredo do próprio filme, esticando ao máximo algumas sequências. E isso aplicando a jogabilidade mais simples e intuitiva possível. O público-alvo eram as crianças que iriam assistir o filme. Logo, o esforço para atingir esse público tem que ser mínimo, desde que seja eficiente para lançar o jogo e fazer um barulho. Também existiam alguns games que sequer entregavam uma versão gamificada da história do filme. Algumas dessas produções eram tratadas de uma forma mais simples ainda, entregando uma experiência de minigames com a temática e os personagens do filme que tem no seu título. Nenhum desses jogos era uma obra-prima, mas eles representam muito bem uma época mais simples na indústria dos games. Esses jogos serviam bem o seu propósito, ampliavam a experiência dos fãs com o universo daqueles filmes, e entregavam alguns jogos que por muitas vezes traziam boas propostas criativas, e uma gameplay menos pretensiosa, até mesmo no caso dos jogos de minigames. Era ótimo se juntar com seus irmãos ou amigos e competir nesses joguinhos bobos que vinham no jogo do Madagascar. Olhando pelos olhos de um consumidor, isso era uma prática ótima em relação à variedade de produtos que as empresas entregavam. Se você gosta de jogos de corrida, aventura, ritmo, esportes ou qualquer outro gênero, sempre tinha alguma animação que explorava isso e seu jogo com uma versão acessível de seu universo. Era ótimo. Até hoje tenho boas memórias com alguns desses jogos que joguei quando mais novo. E com uma visão um pouco mais madura, tentando analisar os efeitos que isso tinha na indústria em si, também me parece algo positivo para os desenvolvedores. Apesar de um ritmo acelerado de produção e um prazo extremamente apertado, com muitos projetos simples, muitas técnicas deviam ser desenvolvidas. Assim, os estúdios acabavam por ter profissionais competentes em diversas situações diferentes de gameplay, dando oportunidade para cada vez mais desenvolvedores e cada vez mais mecânicas novas. Porém, eu imagino que a parte financeira deste modelo não era algo tão consistente, já que se baseava em um modelo de inflar o mercado com jogos rápidos e torcer para que algum desses títulos conseguisse lucro pouco maior do que seus iguais às prateleiras. Basicamente, o motivo da grande crise do ET do Atari, né? Se bem que por lá as coisas eram ainda mais específicas. Até onde sei, nenhuma cópia de Bolt, o Supercão, foi enterrada no deserto. O que acontece atualmente é que as empresas decidiram que jogos assim não geram tanto lucro quanto elas gostariam. Mas um modelo de jogo que explora melhor o universo do filme, ou apresenta uma história alternativa ao que já assistimos, utilizando apenas personagens ou elementos de franquias, são metodologias muito mais funcionais para o mercado. Me preocupa um pouco a questão de que esses games vão ficando cada vez mais iguais. O movimento atual dessa indústria está muito focado em aumentar o orçamento desses games, procurando entregar experiências maiores e mais bonitas, com mecânicas mais milaborantes e muitas vezes inúteis, com o princípio apenas de fazer o jogo parecer mais impressionante do que ele realmente é. O problema disso é que os jogos acabam ficando muito caros para se darem o luxo de se arriscar. Logo, é necessário se esforçar para que esse jogo atinja o maior número de jogadores possível. E como se faz isso? Jogando safe. É só observar qual o estilo de jogo que chama a maior parte do público e lançar um jogo praticamente igual. Mesma gameplay, mesmos desafios, mesmas características, muda apenas a skin dos personagens e a ambientação aparente. E voilá, mais um formidável Far Cry. Digo, Star Wars Outlaws. Ou Hogwarts Legacy. Desculpa, é muito parecido às vezes. E na verdade não tem nada de errado em gostar desses jogos. Às vezes eu não quero algo inovador ou desafiador. Eu adoro o Homem-Aranha. E eu tenho o direito de jogar um jogo confortável dentro de um universo que eu gosto. Eu só me preocupo
preocupo com a falta de criatividade que esse modelo está aplicando na produção de games. Afinal, se um jogo é feito para agradar a todos, ele não vai conseguir realmente agradar ninguém. Acaba virando um game genérico, sem alma, e isso sim é algo problemático. Mas nenhuma empresa vai querer arriscar lançar um produto extremamente caro e sem a certeza de retorno. Os Assassin's Creed genéricos são uma garantia de que, mesmo que seu público-alvo não curta muito, o público em geral pode acabar gostando e comprando isso aí. Mas enfim, sou apenas um saudosista reclamando, e você pode muito bem discordar de tudo o que eu falei e me xingar, de leve, aqui nos comentários. Mas se possível, se inscreve e deixa um like. Eu sou o Vico, e até mais.